Você já jogou fora aquelas cascas de legumes ou os ossos das carnes? Hoje eu vou te ensinar a reaproveitar tudo e enriquecer as suas receitas e o melhor de tudo, sem gastar mais por isso. Eu sou Lígia Vilaça e ajudo você, mãe, a organizar a alimentação da sua família através do mapa da cozinha. Hoje eu vou te ensinar 2 caldos bases na cozinha, o de vegetais e o de carnes. Mas antes eu gostaria de dar boas-vindas às novas inscritas. Temos pessoas de todo o Brasil nos acompanhando e até fora do Brasil também. Tem gente de Portugal, Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente de Recife e eu tô muito feliz e sejam muito bem-vindas. Em especial, gostaria de dedicar este vídeo às pessoas que comentaram naquele vídeo lá de pastinha, pedindo o vídeo de hoje sobre os caldos. Maria Virgínia Tavares, minha xará Lígia Ansaldi, Ilma de Oliveira e Irene Rosa. Se você está acompanhando o nosso quadro básico da cozinha aqui no YouTube, já deve ter percebido que eu não estou te ensinando apenas receitas. Eu estou te ensinando técnicas para vocês arrasarem nos pratos e na cozinha no dia a dia. E é exatamente isso que as mães que estão lá no mapa da cozinha estão aprendendo. Uma técnica de organizar a alimentação da família, cozinhando em apenas 3 horas por semana. E você também pode fazer parte desse time de mamães que estão arrasando dentro da cozinha. Clica no link aqui embaixo para garantir a sua vaga por apenas R$ 47, porque assim, é por tempo limitado. Então se eu fosse você, eu não perdia tempo, clicava e já garantia. Hoje você vai aprender a cozinhar a comida da semana toda em apenas 3 horas. E como que vai funcionar? Você vai baixar esse PDF aqui e você vai assistir a aula teórica. Ela vai se encontrar aqui. E depois você vai mandar uma foto do cardápio que você executou lá no meu Instagram, @ligia.vilaca. E depois você tá liberada para assistir uma aula bônus que eu preparei para você. Então bora para a prática agora. Então eu tenho umas informações bem importantes para te passar antes da gente começar a preparar os caldos. O objetivo de hoje não é te trazer rapidez e praticidade, mas sim reaproveitamento dentro da cozinha e também agregar sabor nas suas receitas. Uma informação, quando você vai num restaurante legal e você prova e fala, nossa, eu tô comendo um arroz com peixe, mas esse arroz tá tão delicioso. Já se perguntou por quê? Porque nos grandes restaurantes é muito comum utilizar no lugar da água, usar os fundos ou caldos, que é o que a gente vai aprender hoje. Eles são riquíssimos em sabor e deixam a comida muito mais gostosa. Então se prepare que a sua comida vai ficar igual de restaurante. Bom, caldos e fundos são a mesma coisa com nomes diferentes. Eles são bases para a gente utilizar em receitas dentro da cozinha. Então substituir uma água num arroz, numa sopa, num creme, num feijão, tudo que a gente utilizaria água, a gente pode utilizar o caldo. E informações importantes, porque assim, sobre caldos e fundos a gente tem uma infinidade na internet. Eu vou falar a forma tradicional de se fazer e depois eu vou passar como eu, Lígia, faço, como é prático para minha casa, para minha cozinha, onde eu não tenho desperdício e também não tenho um gasto a mais para isso. Então, quais são os fundos clássicos que a gente tem? Nós temos os fundos, os caldos claros e os caldos escuros. Fundos claros é quando a gente coloca tudo dentro da panela com a água, tudo a frio e vai direto para o fogo. Então ele mantém uma cor, um âmbar, um amarelinho bem clarinho. E a gente tem também os caldos ou fundos escuros. Qual que é a diferença? A gente utiliza algumas técnicas. A gente utiliza a pinçagem, que é a utilização de um extrato de tomate bem concentrado para dar cor e sabor. A gente também tende a tostar os ossos que vão ser utilizados nesse preparo e também normalmente se tosta os legumes que vão ser utilizados. Então ele fica com uma cor escura e também dá um sabor de defumado a mais. Então a gente tem essas diferenças, dependendo do que a gente utiliza, né, os ingredientes que a gente está utilizando e a forma de preparo desses ingredientes vão dar sabores completamente diferentes para o nosso caldo. Os caldos, tradicionalmente, eles são franceses. Trouxemos eles de lá e são maravilhosos. E como que eles são feitos de forma bem tradicional? É utilizado o meripoix, que é uma mistura de alguns vegetais, cenoura, cebola e salsão. É utilizado também o sachê d'épices, que é um sachê de especiarias. Então normalmente se coloca lá grãos de pimenta, dente de alho, pode colocar também cravo e folha de louro. E também se utiliza o bouquet garni, que é um buquê de ervas. Então normalmente são folhas de alho poró. Dentro a gente coloca talos de salsinha,
alecrim e também tomilho. Amarra tudo isso, fecha essa trouxinha que normalmente é com um pano bem limpinho, coloca dentro lá da água junto com esse meripoá. E aí se for de carnes, pode pôr ossos de galinha, ou de porco, de vitelo, de boi, enfim, existe uma infinidade. Até mesmo os de peixe para fazer o fumê, que é o caldo de peixe. Essa é a forma tradicional. Quanto tempo leva para fazer os caldos? Depende. Caldos de vegetais, apenas de vegetais, de 30 a 40 minutos já é um tempo excelente para extrair bastante sabor. Para fundos claros, que é aquele que a gente coloca tudo na panela e cozinha, leva tudo a frio pro fogo, leva em torno de 4 a 6 horas. Depende do tamanho dos ingredientes e o tipo de ossos que a gente está utilizando ou carnes. Já os fundos escuros leva de 8 a 10 horas. Calma, esses tempos que eu estou dizendo são da forma bem tradicional de se fazer, tá bom? E lógico, esse tempo vai variar de acordo com o quê? Com o tipo de ingrediente que você está utilizando, o tamanho dos cortes que você fez e também a quantidade de caldo que você está fazendo. Se é uma panelinha pequena, se é um panelão gigante, como normalmente é feito em restaurante. Quando a gente faz em casa, como que eu vario o meu tempo para os caldos que eu faço em casa? De vegetais, 30 a 40 minutinhos, fogo sempre baixo. Vou falar melhor sobre isso. E quando eu vou fazer caldo de carnes, eles demoram mais. Eu gosto de deixar de 1h30 a 2 horas, pelo menos, em fogo bem baixinho, para extrair todo o sabor desse meu caldo. Dentro da cozinha francesa também, trazendo essa tradição para dentro da cozinha, a gente tem 2 opcionais para acrescentar nos caldos se a gente quiser, mas não só nos caldos. Nós temos a cebola brûlée, que é uma cebola queimada, brûlée em francês é queimado, é uma cebola que a gente corta no meio e tosta ela numa frigideira até ela ficar bem queimadinha, não saindo, né, carvão, mas ela fica bem tostada e a gente pode acrescentar dentro dessa água junto com os outros legumes e ossos. Ou a gente também tem a cebola piquê, que é uma cebola picada, mas não picotada. A gente espeta cravo, dentinho de cravo e folha de louro. Dá um sabor incrível e é muito utilizado para fazer o molho bechamel, que é o molho branco. Então a gente tem aí opções. Sabendo disso, a gente consegue agregar mais sabor na nossa cozinha, se a gente quiser. Aliás, se você quer aprender a fazer os molhos clássicos, deixa aqui nos comentários. Bom, agora que você sabe a forma clássica de fazer, vou te ensinar a forma reaproveitando o que a gente tem para agregar sabor nas suas receitas. Aqui eu tenho as coisas que eu normalmente utilizo. Eu vou fazer caldo tanto de vegetais quanto caldo de carnes. Então deixa eu abrir aqui, primeiro eu vou começar com as carnes. E aí poderia ser carcaça de frango, pode ser carcaça de ossos, né, de porco, pode ser ossos de bovinos, ou quando a gente compra peça de carne, vai aparando, tirando aquelas capas mais grossinhas, fica sempre uns pedacinhos de carne junto com o tendão. Você também pode congelar junto com as cascas que você está armazenando no freezer para quando fizer um caldo, tá bom? Corinho de bacon, eu sempre guardo essas coisas para fazer caldo porque tudo agrega sabor. O meu hoje vai ser um caldo de carne, porque aqui na minha região, quando a gente pede ossos, né, para comprar no açougue, normalmente vem assim, ele mais carnudo. É bem raro a gente conseguir puro osso mesmo do boi, por exemplo. Sempre tem um pouco de carne. Fica ruim de fazer caldo escuro com pedaçudo assim, porque para fazer a gente tem que tostar no forno, né, os ossos. Se eu for tostar isso aqui no forno, vai queimar a carne. Aí, em vez de dar sabor, vai dar um sabor de queimado. Então, quando tá carnudo assim, eu faço fundo claro, certo? Se você achar na sua região aqueles ossos bovinos mais limpinhos, com quase nada de carne, perfeito. Você vai levar pro forno a 190 graus mais ou menos, ou 200, mas tem que ficar de olho, tá? Vai dando uma mexida, ele vai começar a tostar o osso, e aí depois você vai colocar esse osso tostado dentro da panela com água, junto com seus legumes, e aí vai levar pro fogo. Fica, ó, delícia, um gosto de defumado incrível. Mas esse aqui fica tão bom quanto. E eu normalmente reaproveito para fazer sopa a carne que fica, tá? Eu pico bem e uso para fazer sopa, também não jogo fora. Então eu vou usar ossos bovinos. Uma ótima opção são pés de galinha. Eles tem mais osso do que carne, não precisa tostar porque ele tem bastante pele, então pode acabar queimando também, tá? Eu recomendo fazer tudo a frio. Mas assim, você pode comprar o mais barato, pé de galinha, compra o frango inteiro e desossa para usar as partes. Compra galinha no mercado, não sei se na sua região tem, mas na minha vende galinha. Galinha tem uma carne mais dura e ela normalmente é bem barata no mercado e uma ótima opção para fazer carne. Depois dá para desfiar a carne que fica e fazer sopa.
Pra fazer caldo. Ela é uma ótima opção pra fazer caldo. Depois dá pra reaproveitar aquela carne que fica e fazer uma sopinha ou recheio pra alguma coisa. Agora, que eu mostrei aqui a minha carne. Vamos ver os meus saquinhos. É assim que eu armazeno no freezer. Olha o o bichinho nem tá mais fechando, mas eu queria mostrar, ó, tá até meio congelado ainda. O que eu tenho nos meus saquinhos? No vídeo das pastinhas, algumas pessoas falaram: ah, eu queria ver como é que você utiliza as cascas da cebola e do alho para fazer os caldos. Pois aqui eu mostrarei as coisas que eu tenho, ó. Casca de cenoura, talo de salsinha, eu tenho, ó, a bundinha do alho, as cascas do alho, casca de cebola. A casca da cebola dá uma cor, um âmbar mais escuro, lindo pro caldo, fica lindo. Eu tenho tomilho, ó, porque eu não usei tudo durante a semana e aí para ele não estragar na geladeira eu congelei. Tenho alecrim também. Aí aqui, como eu vou fazer 2 caldos hoje, tanto de vegetais quanto de carne, eu já vou descongelar, tirar tudo, né, do freezer. Tem miolo de abobrinha. Eu não jogo nada fora. Aqui, ó. Tem miolo de abobrinha em algum lugar, tem salsão. Tá vendo? O que eu não recomendo, tá? Não recomendo utilizar no caldo. Berinjela, casca de berinjela ou miolo de berinjela e de jiló, porque eles tendem a amargar o caldo. E também cascas de batatas. Então batata salsa, que é a mandioquinha, batata doce, a batata inglesa. Por quê? Porque solta muito amido. Casca de mandioca, sabe aquela parte, até a partezinha branquinha da mandioca que tende a tirar? Nada, não recomendo por 2 motivos. Ele deixa uma cor meio opaca no caldo por conta do amido e por conta do amido que solta, ele vai mudar a textura, principalmente quando o caldo esfriar. Então pode ficar um pouco mais gelatinoso dependendo da quantidade de cascas se você utilizar para a quantidade de caldo. Então não recomendo utilizar essas coisas. Berinjela, jiló e nem casca de batatas, mandiocas, enfim, tubérculos. Certo? De resto, vai tudo. Miolo de tomate, a bundinha do tomate, de pimentão, a abóbora, tudo a gente utiliza, não joga nada fora e faz caldos deliciosos. Então, aqui eu vou dividir um pouco para cada, para fazer o caldo de legumes e o caldo de carnes, e a gente vai levar para a panela. Lígia, mas como que você tempera? Caldos não se temperam, tá bom? A gente não põe sal, não gosto de colocar temperos em pó, porque eu acho que deixa o sabor, rouba um pouco do sabor natural. Tem tanto sabor aqui, vai ficar tão incrível que você não precisa adicionar outros temperos. Aqui já tem o suficiente. O sal deixa para utilizar no preparo da refeição. Então, por exemplo, você vai fazer aquele arroz da nossa playlist, aquele arroz delicioso, papum, vai utilizar esse caldo, aí você acrescenta o sal no arroz, vai substituir a água do feijão, ou vai fazer aquela sopinha à noite rapidinho, já descongela o caldo. E eu vou ensinar também formas de congelamento, tá bom? Então agora eu vou pegar as panelas pra gente fazer a divisão aqui. Então vamos lá. A panela grande eu vou fazer de carne, que é o meu predileto. Então vou colocar as carnes aqui no fundo. Ó, tem até ossinho com tutano. Olha que delícia! Quanto pedaço de carne veio, músculo. Gente, depois eu vou aproveitar tudo pra picar, fazer uma sopinha bem deliciosa. Então vou colocar as carnes aqui. Eu tenho 1 quilo de carne, de ossos, né, que eu comprei. E aí eu vou dividir os legumes agora. Eu vou pôr um pouco aqui, tá até congelado ainda. E sim, são coisas que a gente jogaria fora, então a gente não vai gastar mais por isso, tá bom? A gente vai aproveitar mesmo o que a gente tem na geladeira. E sempre armazene no freezer, ou nos saquinhos, ou numa tupperwarezinha, mas não deixa na geladeira porque isso vai estragar, combinado? Aqui vou separar um pouquinho desse. Aqui pro de legumes também vou pôr direto. Cascas. Ó, tomilho, delícia. Casca de cebola, salsão. Aqui, não falei que tinha, ó, abobrinha, um pra cada, pra não ter briga. E é isso, vou dividindo.
Ah, informação importante. Se você já tem em mente que você vai utilizar as cascas dos legumes para fazer caldos, lave-os quando você utilizar. Então você vai fazer a pastinha de cebola, lava a cebola com casca, aí você descasca e vai armazenando. Lava a cenoura, guarda as cascas, lava a abobrinha, guarda as pontinhas da abobrinha. Lembra sempre de higienizar bem os legumes, porque depois você vai utilizar essas cascas, certo? Agora eu vou cobrir com água e já mostro a quantidade que eu vou colocar. Ó, vou abaixar o fogo, fogo baixinho, 40 minutos aqui. De vez em quando dando aquela olhadinha e tirando a espuminha que fica. E eu gostaria de dar as boas-vindas às novas alunas do Mapa da Cozinha que entraram hoje no curso. Bem-vinda, Maiara da Bahia, Maria Ivanilde do Piauí, Creuza Romeira de São Paulo, Maria Aparecida de São Paulo, Mércia Simões do Rio Grande do Sul e Raquel Carize do Mato Grosso do Sul. Sejam muito bem-vindas. 40 minutos depois, o meu de legume está pronto, aliás. Vou desligar o fogo, vem aqui pertinho pra ver. Olha, o fogo tá tão baixinho que ele nem borbulha, tá vendo? E assim, não são todos os caldos que vão formar aquela espuminha. Esse, por exemplo, ele ficou assim, bem limpinho, bem tranquilo. A cor já tá linda. E o cheiro está tomado, um cheiro maravilhoso o ambiente. Sério, parece que você tá dentro de um restaurante. É um cheiro incrível e vale muito a pena. Bom, eu vou desligar o fogo do meu de legumes, porque eu vou coar para a gente poder armazenar. E aí eu vou falar já, aproveitar sobre as formas de armazenamento. Como é que a gente pode armazenar para ter mais durabilidade e a gente poder ir utilizando sempre. Como o meu de carne vai ficar mais tempo, eu quero aproveitar e mostrar como que ele tem que ficar no fogo, tá? Meu fogo tá super baixinho, quase no desligado. E ó, ele quase não tá fervendo. O caldo ele tem que ser no fogo bem baixinho, a gente não pode deixar ele ficar borbulhando muito fervendo. E lembrando, quando se faz caldo, sempre tampado. A gente só destampa na hora que vai peneirar, né? Vai coar ele. Porque senão ele evapora muito rápido e a gente acaba perdendo o caldo. Pode perceber que tá praticamente a mesma quantidade de água que eu coloquei, mas tá super intensificado de sabor. Eu vou tampar ele aqui, que ele vai ficar mais tempo, e vou pegar minha panela de caldo de legumes pra gente coar. Bom, chegou o grande momento. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o excesso desses legumes, dessas cascas, porque como estão pedaçudas, se eu for virar para coar, pode espirrar, bater, enfim, a gente não quer que aconteça nenhum acidente. Então, vou colocar aqui só para ilustrar como é que faz, tá bom? E tá bem quente também. Então, se eu colocar direto num saquinho do lixo, por exemplo, pode ser que derreta, né? Deixe todo mole. Vou tirar o excesso das cascas. Um outro detalhe importante, por eu fazer com cascas, com né, os restos que iriam para o lixo, eu não fico com dó de jogar isso no lixo. Quando a gente compra a cenoura, a abobrinha, as coisas para fazer o caldo, depois que a gente tira, dá uma dosinha, né, de jogar os legumes fora, mas ele vai estar sem sabor nenhum. Então, melhor opção é fazer desse jeitinho que eu tô ensinando. Vou tirar o excesso. E aí eu vou falar das formas de armazenamento. Aqui eu vou coar num potinho transparente para mostrar a cor, mostrar como é que ele fica. E eu poderia realmente colocar em potes menores e congelar no freezer. Mas a gente tem outras opções mais práticas que, ao meu ver, funcionam melhor. Também por questão de espaço, se você tem um freezer menor. Tá? Ó, eu já tirei aqui o excesso. Agora eu vou peneirar para ver a cor maravilhosa. Lembra que eu falei que as cascas de cebola dão uma cor âmbar bem bonita? Você vai ver agora. Como eu estou sozinha e não consigo ter um apoio, poderia ser um chinois, que parece um canudo de inox, é bem melhor. Mas aí vocês não veriam a cor, tá? Então eu escolhi esse aqui, então eu vou com a concha, pôr devagarinho para ir vendo como é que funciona. Olha a cor linda. É uma cor âmbar maravilhosa e o cheiro maravilhoso que tá aqui. Eu tô usando um chinois, que é essa peneira super fininha que a gente usa em restaurante, mas pode ser uma peneira normal, tá bom? Como eu sou da área, eu tenho muita coisa de restaurante em casa. Agora que eu diminuí aqui a quantidade, já consigo pegar a panela para peneirar o resto, para coar o resto.
Olha que cor linda. Gente, isso aqui é maravilhoso. Tá cheio, cheio, cheio de sabor. Ai, mas nas cascas não fica nada, nas cascas das coisas não tem sabor de nada. Tem sim, se você tá falando isso é porque você nunca experimentou e testou. Então testa antes de falar, tá bom? Peneirado. Quais formas que eu acho mais interessante de armazenar? Como que eu gosto de fazer? Principalmente quando o freezer é menor. Depois que esfria o caldo, ele fica mais morno pro frio. Vou pegar esse aqui, que eram que estavam os legumes, tá? Só pra ilustrar. Eu gosto de colocar aqui dentro, aí eu fecho bem, então tem que ser um ziplock de boa qualidade, que ele sela bem, tá? Eu fecho bem e aí eu vou colocando em cima de uma forma ou de uma GN como essa. E aí eu levo pro freezer, espero congelar e aí depois eu consigo organizar ou de pezinho ou deitado mesmo. Eu faço isso com tudo que eu gosto de congelar em casa, legumes, caldos, eu faço num saquinho de ziplock. Outra forma interessante é congelar nas forminhas de gelo. Então você fica já com os tabletinhos. Para ficar melhor ainda, dá para você reduzir esse caldo já pronto. Aí sim, você destampa a panela e deixa ele reduzir a quantidade. O que vai acontecer? Vai evaporar a água, mas vai concentrar o sabor naquela quantidade. Então vai ficar um caldo super concentrado. Aí você congela na forminha de gelo e quando você vai usar, você pode usar um ou dois para fazer um arroz ou algo do tipo. Também é uma ideia bem legal. Congela, depois que está congelado, você destaca tudo e guarda num sapinho de ziplock ou numa tapuarzinha. Ou a forma também tradicional é guardar nos potinhos de tamanhos que você prefira, você sabe aqui a quantidade que você usa e congela, mas aí já ocupa muito espaço. E aí eu recomendo você congelar em potes menores, de 500 ml, 250, assim, de 1 litro para cima, já são para receitas que você sabe que você vai usar aquela quantidade, porque senão se você for usar só um pouquinho, aí você vai descongelar, tirar um pouco, depois não pode voltar para congelar, vai ter que usar tudo. Esse saquinho meu cabe, sem inchar demais e ficar numa grossura boa, 500 ml. Normalmente é o que eu coloco, 500 ml, porque eu já sei, já peso direitinho, eu fico com uma quantidade ótima. E aí eu uso em tudo, para fazer uma sopa, fazer um caldo, para fazer molho, para fazer arroz, substituo para fazer o feijão. Eu coloco em tudo que eu puder, no risoto. Tá com vontade de comer uma coisinha diferente? Já tem o caldo pronto, o risoto já tá mais de meio caminho andado. Então, fica a dica, certo? Saquinhos de ziplock, forminhas de gelo ou potinhos em quantidades pequenas para você conseguir aproveitar o caldo dentro do freezer. No freezer, congelado até 3 meses, de uma ótima durabilidade. Se você guardar no refrigerador, né, na geladeira normal, 3 dias. Ah, mas o meu dura mais. Sim, gente, eu sei que dura mais, mas vamos seguir esse parâmetro porque também vai variar o tipo de higiene da pessoa, o armazenamento, a temperatura da geladeira, a gente tem muitas variáveis. Então vamos falar no padrão geral, até 3 dias na geladeira, 3 meses no congelador. Vou aproveitar esse tempinho, organizar tudo, esperando o nosso caldo de carne ficar pronto. Então bora lavar a louça. Não é muita, mas tem, então bora lá. 2 horas se passaram e chegou o grande momento da gente coar o nosso caldo de carne. Então, antes de desligar, deixa eu te mostrar como é que ele tá, ó. Bem fraquinho a borbulha. Tá vendo? Nem criou espuma, mas tem caldos que criam. Então, se criar, já sabe o que tem que fazer, certo? Agora eu vou desligar e vamos levar ali pra gente coar. Ó, dá pra perceber que ele nem diminuiu a quantidade de líquido, tá vendo? Mas ele tá puro sabor. Outra coisa que a gente pode notar é a gordura. Como esse é o de carne, tá vendo? A gordura aqui. E o cheiro é diferente, fica diferente o cheiro de legumes, quando é de carne, quando é de frango, fica diferente e é um mais gostoso que o outro. Eu vou tirar o excesso das minhas cascas. Como os meus ossos estavam bem carnudos, eu vou deixar ele reservado porque depois eu vou tirar essas carnes e vou picar para acrescentar em sopa, em recheios. Ela não vai ter muito gosto, mas ela vai servir muito bem para minha finalidade, que é uma sopinha à noite, fazer um arroz de carreteiro, vai muito bem. A gente não joga nada fora. As cascas, sim. O cheiro está incrível. Eu confesso que o meu caldo predileto é o de carne. Tanto de carne bovina quanto de suína. Suína também gosto muito.
Pra você ter uma noção, a carne ela tá bem macia, desmanchando. Então a Puro puxou bem o sabor dela e tá bem intensificado o sabor desse caldo de carne. Agora eu vou passar pra cá e vou passar na peneira. Grande parte para eu conseguir virar com uma mão só, porque o meu ajudante tá aí atrás. E ó, esse aqui não tinha tanta casca de cebola quanto o outro. Já dá pra perceber uma diferença na cor. Aquela cor âmbar forte é por conta da casca de cebola, tá? Olha a cor desse. Tinha menos casca de cebola, dá até pra ver na vasilha depois. Olha que cor linda! Por que que eu uso Chinoa? Apesar de eu saber que grande parte não tem, porque é realmente difícil, mais difícil de encontrar, mas ele retém todas as impurezas. Normalmente na peneira, essas impurezas, tá vendo esse marronzinho no fundo? Ela acaba passando e acaba deixando o nosso caldo não com aspecto tão bonito, não tão translúcido quanto aqui. Olha que coisa mais linda! Olha esse caldo. Gente, é muito bonito, né? Bom, já coei, vou colocar um do ladinho do outro. E armazenamento é a mesma coisa. Lembre-se de colocar a data que você fez, para você ter ideia de quando foi feito e o nome do caldo, né? Porque às vezes a gente deixa lá no freezer e a gente acaba dando uma esquecida das coisas. Então, por exemplo, eu que fiz esses dois hoje, eu vou colocar aqui um de legumes, outro de carne. Agora, vem pertinho para você ver a diferença dos dois. Esse aqui, caldo de legumes, tinha mais casca de cebola. Olha a cor dele, que linda, linda, linda. Eu adoro essa cor de caldo. E não tem gordura, né? Dá pra ver que ele tá bem límpido. Esse aqui tem a gordura, que dá pra ver. Ele tá bem mais claro, apesar de ter feito com carne, mas porque tinha menos casca de cebola. A casca de cebola que dá essa cor, esse âmbar forte, bem bonito. Armazenamento do de carne é igual ao de legumes, vai ser igual pro de frango, igual pro de peixe. Pode ser no pote, recomendo em potes menores, de 500 para baixo, 250, 300, tá? Em porçõezinhas menores. Ou forminha de gelo, ou saquinho de ziplock. Ou você também pode deixar ele reduzindo, fez isso aqui, peneirou, coou, leva pro fogo em fogo bem baixinho, deixa reduzir até metade da quantidade dele. Aí o sabor vai estar super concentrado. Aí você congela em porções bem pequenininhas e consegue diluir esse caldo num pouco mais de água. E vai ficar como se ele tivesse assim. Também é uma ótima opção. Gostou do vídeo de hoje? Então continue acompanhando a nossa série, o básico da cozinha, e aproveita e assiste esse vídeo aqui.